Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a aplicabilidade do letramento em saúde no atendimento de pacientes com insuficiência cardíaca. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a doutora Liana Amorim Corrêa Trotti. Ela é enfermeira pela Universidade Federal Fluminense em 2003, possui mestrado e doutorado em enfermagem, com ênfase em insuficiência cardíaca, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalha com pacientes com insuficiência cardíaca desde 2005, atualmente fazendo atendimento ambulatorial, e é professora adjunta da Escola de Enfermagem Ana Neri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, Liana, tudo bem? Feliz por você poder estar conosco hoje. Olá, Helena. Felicidade é minha. Sou muito feliz com essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês sobre uma área que é especialidade do pessoal da Rebrowns, de muito interesse meu e que eu acredito que pode mudar a prática em saúde. Isso, com certeza, com certeza. E você foi super recomendada pela Catarine Lima Moraes, então nós estamos também com muita expectativa pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu vou começar com uma listinha de perguntas, mas você fique à vontade, nós não temos um tempo fechado para nenhuma delas, você pode esgotar de acordo com a necessidade que você detectar, tá bom? Correto. Então, vamos lá. Fala um pouquinho a respeito da sua experiência no atendimento a pacientes com insuficiência cardíaca e quando é que surgiu o interesse sobre letramento em saúde na prática profissional. Então, Helena, vamos lá. Eu tenho uma longa jornada aí com pacientes com insuficiência cardíaca, né? Eu comecei a trabalhar especificamente com esses pacientes em 2005. Como já foi dito, né? Meu mestrado e meu doutorado foi trabalhando com esses pacientes também. E desde o início eu tinha tanto o trabalho com eles a nível ambulatorial, ou seja, né, focado muito em processo de educação e saúde, e também em nível hospitalar, vendo, né, eles num momento aí de descompensação e de fragilidade, vulnerabilidade por conta da internação. Ao longo da minha vida, eu acho que por ser filha de uma mãe temporã, o que significa isso? Meus avós eram bem mais velhos, né? Minha mãe foi aquela filha que perdida, a diferença dela para os irmãos dela são de 15 anos. Uhum. Eu tive esse contato muito próximo com os meus avós mais idosos, que foi também um dos motivadores para eu ter escolhido a enfermagem. E desde, né, da adolescência, ali, com esse convívio com eles, eu tinha sempre uma preocupação imensa de fazer-me entendida, né? E de que tivesse um retorno sobre o entendimento deles também, seja sobre coisas da vida, mas também sobre práticas em saúde. Nessa época eu nem sabia que eu iria trabalhar com insuficiência cardíaca e meu avô tinha essa doença, morreu dela. Então, me formo, vou trabalhar, e em 2005 surge essa oportunidade de estar trabalhando até com pesquisa clínica. Nesse mesmo emprego que eu tinha assistência do ambulatório, assistência do internado, né, nas enfermarias, eu também trabalhava com pesquisa clínica na área de insuficiência cardíaca, mais voltada para desenvolvimento de novos fármacos, mas sempre com muito interesse, porque mesmo no desenvolvimento de novos fármacos, as indústrias farmacêuticas estavam sempre preocupadas em avaliar qualidade de vida, não termo literacia, literacia em saúde, né, o letramento em saúde, que é um termo que mais dos últimos 10, 12 anos, mas eles, além da qualidade de vida, também o nível de entendimento que esses pacientes possuíam sobre a própria doença, sobre o tratamento. A insuficiência cardíaca, ela é uma doença complexa, né? A gente nem chama de doença, é uma síndrome que é a via final de todas as doenças cardiológicas, ou seja, se você já teve alguma doença prévia e viveu o suficiente, provavelmente o desfecho vai ser, ao final da sua vida, você ter uma insuficiência cardíaca. E
ela traz muitas limitações, porque a insuficiência cardíaca, o nome já diz, é esse coração não funcionando corretamente, o que implica que isso reverbere no corpo como um todo, né? Até o início dos anos 2000, o tratamento era ainda estava começando a melhorar a questão da sobrevida e do prognóstico. Do início dos anos 2000 para cá, a gente tem uma melhora nessa questão dos fármacos, o que aumenta em muito a sobrevida, né, desses pacientes. Porém, existe um outro quesito aí, que a gente chama de tratamento farmacológico, como eu já disse, os remédios, e a gente tem a questão do tratamento não farmacológico, ou seja, mudanças no estilo de vida. Então, esses pacientes, desde, né, dessa época, já era comprovado que não adiantava ter somente adesão à medicação. Se não houvesse uma adesão à mudança do estilo de vida, o prognóstico seria pior, a sobrevida seria menor. Então, nesse contexto, os americanos e os europeus, um pouco mais avançados que a gente, já lançaram diretrizes, né, no final dos anos 90, falando da importância da enfermagem no contexto do tratamento desse paciente. Preconizando, inclusive, que minimamente esse paciente em uma enfermeira. A enfermeira muito voltada para a questão da educação, a promoção da saúde, mesmo nessa condição crônica, tá? E mudanças do estilo de vida. Hoje em dia, a gente entende que o tratamento é multifatorial, que para além de uma enfermeira e de um médico, a gente precisa de todos os outros profissionais de saúde. Mas ainda, na maioria dos lugares, o foco continua sendo na medicina, na enfermagem, até por falta, enfim, de acesso. Nosso país ainda é um país em desenvolvimento, é um país que a saúde ainda não é para todos, e existem outras N dificuldades aí que permeiam todo o processo. Mas aí, me atentando à função da enfermeira dentro desse contexto aí, que já era recomendado, ou seja, as evidências científicas já mostravam lá, desde o final da década de 90, que para esse paciente ter melhor qualidade de vida, maior sobrevida, um melhor prognóstico e menos desfechos ruins, o que seriam desfechos ruins? Rehospitalizações. Esse paciente deveria ser altamente, né, preconizadamente acompanhado pela enfermeira e pelo médico, sendo que a enfermeira estaria muito, muito ligada em desenvolver nesse paciente condições para um melhor autocuidado. E aí, dentro dessa questão do autocuidado, ou como a gente pode dizer aí, ações não farmacológicas, terapias não farmacológicas, tá a cessação do tabagismo, a questão da modificação da dieta. Eles têm, uma boa parte do tempo que convivem com a doença, um controle da quantidade de líquidos, a questão da identificação precoce de sinais e sintomas de descompensação da doença, porque né, a meta é eles saberem muito bem sobre si, sobre a doença, para evitar as hospitalizações. Porque é provado também cientificamente que quanto mais esse paciente hospitaliza, menor a sobrevida dele. Isso é um desfecho muito negativo para a doença. Então, diante disso tudo, e com aquela história que eu contei, né, dessa minha neura, vamos dizer assim, de sempre me fazer entendível, começou a surgir toda essa preocupação num âmbito maior, né, de saber se o que eu, de fato, estava ali tentando ensinar era compreendido. No início, eu tinha muito essa questão assim, né? Eu sei o meu conhecimento e ensino para este paciente, né? Porque ele não tem esse conhecimento. Hoje em dia, graças a Deus, eu percebo que eu aprendo com ele todos os encontros. Então, não é uma transmissão minha para ele, né, de aprendizado, e sim uma colaboração entre nós, né? E o aprendizado ele é sempre mútuo. Eu talvez tenha um pouco mais de conhecimento sobre questões relacionadas à saúde, mas entender, né, esse paciente como um todo é o que vai me facilitar também na criação do vínculo
e na construção aí de uma parceria para que o melhor cuidado, ele tenha o melhor cuidado, ele tenha o melhor ambiente para ele desenvolver e viver bem a saúde dele. Helena, assim, eu sou muito fã do que eu faço. Então, se deixar, eu falo aqui, assim, absurdamente, entendeu? Não, mas fique à vontade, eu estou gostando, e acho que nossos ouvintes estão adorando também. Ah, que Não, bom. eu tava refletindo também no que você estava falando. É isso aí. Quando você fala da importância de estimular o autocuidado, a própria adesão, a importância da compreensão, tem tudo a ver com letramento mesmo, né? Porque é isso aí que vai ser viabilizado através de um incentivo ao melhor letramento, né? Exato. E aí eu não tinha inicialmente essa compreensão, mas quando, num primeiro momento ali, no final dos anos 2000, não, lá por volta de 2009, 2010, que eu comecei a ouvir, né, sobre o termo letramento, eu falei assim, gente, é isso. A gente precisa entender qual é o letramento desses pacientes. Se eu não souber, né, como é o letramento deles, como é que eu vou saber se o que eu preconizo para ele como saúde, se o que eu estou ali tentando construir com ele vai ser efetivo lá na prática dele ou não? E desde então eu não tinha, né? A gente tem poucos instrumentos ainda validados para o português, né? Essa validação desses instrumentos acontece uns 10 anos, né? Então, eu não tinha muito como medir esse letramento, mas eu procurei, assim, dentro de uma perspectiva de uma, uma consulta motivacional, começar a ter cada vez mais confiança, ganhar a confiança dele para que eu conseguisse acessar ali o verdadeiro entendimento que ele possuía sobre as questões de saúde. E é interessante porque assim, muitos estudos hoje em dia, né, avaliam, né, trazem para a gente essa questão de que o profissional de saúde geralmente ele tende a achar que o paciente sabe mais do que ele realmente sabe, né? Então, assim, e aí isso faz com que nós tenhamos menos preocupação em estar adequando, né, a nossa fala para que o entendimento sobre aquelas situações diversas ali fiquem mais fáceis para eles. E aí, dentro disso, eu fui acompanhando. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não trabalhei com essas perspectivas, eu trabalhei com autocuidado no mestrado, no doutorado eu trabalhei com a perspectiva de cuidados paliativos, e os cuidados paliativos também é uma área de estudo, pesquisa e assistência muito preocupada com o processo de comunicação. Então, eu sempre tive atenta com isso, mas não dando conta de fazer pesquisas efetivamente nesse tipo nessa área, né? Nessa área, certo, certo. E é isso que eu ia lhe perguntar agora, quer dizer, nesses seus mais de 15 anos de prática aí, você falou da dificuldade. Primeiro, você falou que demorou para despertar para o tema, eu comecei a despertar para esse tema também nessa mesma época que você, 2009, 2010, que foram as primeiras publicações nacionais, né? Uhum. Mas você já falou que você começou a despertar para esse tema e falou das dificuldades de instrumentos validados que nós temos aqui, que são mais recentes também. Então, nesses seus 15 anos de prática, você notou alguma diferença em relação ao letramento desses pacientes? Então, infelizmente não. Eu hoje até estava revendo alguns estudos que mostram sobre os conteúdos disponíveis, né, principalmente na internet, sobre, né, conteúdos de saúde e acessíveis para as pessoas em geral. E alguns desses estudos, eles mostram que a informação geralmente não está lá disponível, porém não é adequada para ser entendível, né, pelo público em geral. Então, a qualidade, a forma como esse conhecimento está ali disponibilizado na web, ele não é ainda acessível, porque as pessoas não estão sabendo se comunicar. Talvez por não terem noção, né, do letramento, do baixo letramento, penso eu, em saúde, que existe no nosso país. A gente trabalha aí com questões educacionais, de renda, enfim, outros fatores que influenciam, né, ou não esse letramento, mas eu acho que o ponto a discutir não é esse. A questão é que eu sempre trabalhei no SUS, né?
Trabalhei apenas nos primeiros 2 anos da minha vida na rede privada. Então, eu lido com uma população que acessa ao SUS e que, infelizmente, tem um baixo nível educacional, tem uma renda financeira baixa, o que faz com que as preocupações dessas pessoas necessariamente não sejam com a saúde delas, em primeiro lugar. Então, o interesse, né, delas em estar aumentando, melhorando o conhecimento delas sobre saúde fica de lado, né? Primeiro eu tenho que garantir o que eu vou comer, primeiro eu tenho que garantir se vou pagar a luz, o aluguel, e depois a saúde eu vou levando, né? Ele falou que é para eu tomar esse remédio, vou tomar esse remédio, mas o que acontece comigo mesmo, no meu organismo, entender o que se passa comigo, fica para um segundo nível. Então, isso, mesmo com o boom da internet nos últimos 20 anos, com esse boom de informações que a gente tem, a facilidade de acesso à informação, o letramento, para mim, continua o mesmo, né? Relativamente baixo. Eu poderia dizer, assim, que eu não tenho isso numericamente aferido, mas que pelo menos 50% ou mais dos meus clientes, eles têm um nível de letramento em saúde baixo. Que, graças a Deus, eu vou tentando, ao longo do tempo que acompanho eles, melhorar um pouquinho para que eles consigam, né, ter diferencial de que é saber um pouco mais sobre tudo que gere, que concerne o bem-estar dele, que para mim ter saúde é consequência de ter bem-estar, né? Isso. Eu nunca atendi nem aferi letramento em pacientes com insuficiência cardíaca. Mas aqui em Fortaleza nós detectamos há alguns anos atrás uma situação assim bem caótica em termos de letramento, porque nós investigamos o letramento em pacientes com hipertensão arterial, com diabetes mellitus e com tipo 2 e com câncer, né? Câncer do aparelho digestivo. E mais recentemente, a gente avaliou pacientes com câncer de próstata e câncer de mama. Esse instrumento que nós usamos para pacientes com câncer de próstata e câncer de mama, ele dá uma indicação de fragilidades e potencialidades para o letramento. Mas o outro instrumento que a gente usou, que ele era da linha funcional, ele permitiu categorizar mesmo as pessoas. Então, assim, em alguns estados do Brasil tem o percentual que nós encontramos, mas a maior parte está na faixa de 30% até 40% de letramento inadequado ou baixo ou insatisfatório. O nosso aqui em Fortaleza, junto com o SUS, que é a clientela que você também trabalha, não é? Deu 66%. Olha E só. a gente trabalhou com 900 pessoas na época. Então, quer dizer, é ruim, é É, muito ruim, né? eu acho que a gente subestima, né? Na verdade, a gente subestima. Eu fico pensando nesses índices nacionais aí, principalmente voltado para a educação de uma forma geral, não para o letramento em saúde, né? O quanto que não é subestimado, né, o potencial real de alfabetização, como é que a gente pode dizer, como quando a pessoa, alfabetização funcional, né? Aquela pessoa que não é, ela é alfabetizada, mas ela não tem como, sabe ler e escrever, mas entender, né? Fazer compreensão de texto é outro barato. Isso, E a é nossa verdade. língua portuguesa também não é fácil, né? Existem muitas mudanças, né, regionais, com termos diferentes, né? O português coloquial, ele é muito dissonante para mim do português é, a, conhecido, né, ou aplicado pelas pessoas de uma forma geral, principalmente as pessoas, né, com nível educacional mais baixo ou com uma renda um pouco mais baixa. Enfim, eu acredito que a sua medida realmente é a verdadeira. Pela minha experiência, eu cairia também para um número maior que 50% aí, né, como É. você E disse. você imagina que um paciente como o seu paciente, que é um paciente com insuficiência cardíaca, ele tem uma demanda maior para entendimento de complexidades da doença, né? Eu Sim, imagino que a demanda para ele seja mais alta ainda e a dificuldade para entender seja maior ainda, né?
O grande lance é que assim, esses pacientes eles fazem um uso de uma polifarmácia, sabe? Minimamente eles fazem uso aí de 6, 7 tipos de remédios diferentes. E o que é o consenso, né? O consenso diz que eu tenho que explicar para eles quais são esses remédios, como esses remédios agem no organismo, né? E como identificar se o remédio está, vamos supor, sendo efetivo ou não ali, para poder amenizar sinais, sintomas. E isso é uma coisa, né? É super difícil, né? Porque ao longo do tempo eu comecei a pensar assim, gente, eu vou ter que começar a figurar a forma como eu falo, né? Hoje, exatamente hoje, eu estava com um grupo de alunos da graduação com um paciente com insuficiência cardíaca descompensado, internado, e ele não conseguia compreender por que ele estava internado, né? E aí eu sentei do lado dele e comecei. Falei assim, lembra que eu comentei com você que que o seu coração é fraco? Aí ele, sim. Então, se ele é fraco, ele não está bombeando sangue direito, ok? Ele, ok. Falei assim, esse coração, ele é ligado com o pulmão. Tem uma veia que liga, né, o pulmão com o coração. Então, quando o sangue circula no corpo da gente, esse sangue, ele vem do corpo, entra de um lado do coração, ele manda para o pulmão enche de oxigênio, manda para o outro lado do coração. E como esse processo aí, porque o pulmão não é músculo. Quem tem que dar força aí, o músculo aí é o coração. Quando esse músculo está enfraquecido, esse processo aí de troca fica prejudicado. E aí você começa a acumular líquido, né? Em algumas partes do corpo. E isso vão gerar os sintomas. Isso eu falo, tentando explicar para ele. Mas o problema real também dele é que esses pacientes têm uma chance aumentada de fazer eventos arrítmicos, né? De apresentar alguma arritmia. E no momento ali dele, ele está tendo uma dificuldade de compensação por conta desse problema arrítmico. E aí eu falei para ele: você acredita que no nosso corpo tem eletricidade? Eu falei assim: você sabe que tem, né? Aí ele ficou olhando para mim. Eu falei assim: então imagina que seu coração é minha mão e que existe um feixe de eletricidade saindo aqui do meu punho para os meus dedos. Então, tem alguns pontos que a energia está cortada. E aí, como essa energia não está chegando direito, esse coração, além de estar fraco, ele começa a tremer. E eu preciso, e aí vira um caos. E é por isso que a gente está demorando um pouco mais para poder conseguir ajustar tudo para você ficar bem. E aí os alunos olhando para mim, e aí eu saí dali exatamente carregando esse assunto da literácia, né? Do letramento. Eu falei assim, gente, eu sinceramente não sei se eu me fiz entendida, mas ele me deu uma resposta muito positiva. Ele se sentiu assim, né? Ah, obrigada, riu, ficou feliz. Então, ele teve algumas demonstrações de algum nível de entendimento ali sobre aquilo, e também vi que gerou um pouco de calma nele, que ele estava bastante ansioso. De repente não entendeu tudo, mas com certeza ficou melhor do que estava, né? Não é? A E gente aí, também tem que se conformar até onde que a gente pode ir, né? Às vezes a gente consegue 100%, mas às vezes não consegue, né? exato. E não só isso, a gente sabe que eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma memória visual. Você, assim, meu marido é um amante de podcast. Eu vou admitir para vocês que eu ouço, mas eu não consigo, às vezes, reter o conhecimento tanto pelo som, entendeu? Eu já cheguei à conclusão que o meu, para eu adquirir um conhecimento, eu tenho que ter imagem, tá? A minha memória, ela é visual. Então, isso também acontece com eles, né? Podem ter pessoas que entendem melhor o som e outras que já têm uma memória mais visual. Então, aquele que tem uma memória mais visual, eu ter outros meios ali, né, de figuras, de filmes, de outras coisas, de mídias disponíveis que auxiliem ele nesse entendimento, também vai fazer toda a diferença. Com certeza, com certeza. Bom, antes de eu ir para as outras perguntas, Uhum. eu vou te fazer uma outra aqui que você já falou até agora, mas eu ainda quero que você feche para os nossos ouvintes. Quer dizer, para você, por que que essa temática, então, é importante? Pois é. Ou tão importante?
Hoje em dia, né, sob o ponto de estudo mesmo, eu como uma estudiosa do assunto, venho vendo, né, e acompanhando aí no mundo, que o letramento em saúde, ele é um fator contribuinte, né, que pode modificar a questão das iniquidades em saúde, sabe? Ou seja, se a gente começar a dar, né, atenção e trabalhar o letramento em saúde, a gente vai ter menos desigualdade de acesso, menos desigualdade de tratamento, menos desigualdades em inúmeras partes, né, do sistema de saúde como um todo. Muito dos meus pacientes, eles têm problema no que a gente chama de itinerário terapêutico, sabe? Que é a saída de um nível da atenção primária para ir para um hospital especializado, como solicitar um exame. Ele não é só o termo em si, mas também toda a mecânica de como funciona o sistema de saúde, né? Então, para mim, é muito claro isso. Além disso, a gente vê vários estudos que mostram correlações positivas, né? Que quando a alfabetização ela é melhor, existe, né? Uh, Menos hospitalizações, menos outros desfechos ruins. Na verdade, eu acho que é mais fácil assim, para o leitor, olha eu dizendo, né? Para o ouvinte, entender que o baixo letramento, né? A baixa alfabetização em saúde, ela é um preditor de aumento de internação, ela é um preditor de pior adesão, ela é um preditor de aumento de efeitos adversos, né? A medicação, por exemplo, ela atua numa menor participação desse indivíduo em atividades de prevenção, consequentemente levando a uma maior prevalência de fatores de risco à saúde, de exposição a fatores de risco, né? A gente tem a questão também da autogestão, né? A insuficiência cardíaca é isso, a autogestão das doenças crônicas, né? As doenças crônicas são complexas, demandam um, um envolvimento aí muito grande, seja do profissional de saúde que está ali intermediando a relação, seja do próprio paciente. Então, se esse paciente não está conseguindo, né, compreender o que se passa com ele, como é que ele reconhece sinais e sintomas, como é que a medicação age no corpo dele, qual o efeito do exercício, né, para a saúde dele. Se ele não consegue entender isso, a adesão como um todo ela vai ser prejudicada, né? Outro fato também que eu acho que é muito importante é que o letramento, quando ele é baixo, ele vai interferir na comunicação, né? A comunicação entre o profissional de saúde e o paciente vai ser menos eficaz, né? E aí isso é uma cascata, gera aumento de custos na saúde, né? Gera um pior estado de saúde na população de uma forma geral, aumento da mortalidade. E aí, com a questão de aumento da mortalidade, eu acho que o grande chamativo para a gente é a própria pandemia, né? Quantas pessoas, né, têm um letramento baixo de saúde, não conseguem compreender as formas de transmissão do vírus, né? As pessoas, não, fulano sabe, mas não dá importância. Não, gente, não sabe. O pior é isso, a gente acha que sabe. Mas se você não explica para ele numa linguagem mais apropriada, ele não sabe. Então ele se expõe por desconhecimento. Assim como, ele é contra a vacina. Não, ele não conhece, nunca ninguém chegou para ele, explicou como é que funciona a vacina. Entendeu? Talvez se a gente tivesse uma campanha, né, infelizmente que a gente não teve nesse governo, de mobilização, de ensino, de melhorar esse letramento sobre esse tipo de tratamento, a adesão tinha sido ainda maior, né? Então, o tema ele é importante por tudo isso. E eu acho que ele pode explicar e também melhorar as desigualdades em saúde, né? No mundo todo, mas principalmente nos países como os nossos, em desenvolvimento, onde existe, né, discrepâncias tão grandes aí de riqueza. Isso, exatamente.
Exatamente. Liana, e tem estudos e pesquisas sobre letramento em saúde nesse tipo de clientela que você atende? Pois é, existe sim. Na verdade, no Brasil, no momento, eu desconheço qualquer estudo publicado. O que eu posso dizer é que eu tenho uma mestranda que está realizando, talvez, né, o primeiro estudo de letramento nessa população no Brasil, ou pode estar contribuindo para isso, porque pode ter outras pessoas aí desenvolvendo e ainda não publicaram seus resultados, né? Mas a rede, né, eu brinco que a gente acha que o mundo é grande, mas o mundo é pequeno. E o pessoal se esbarra, se conhece. Então, de certa forma, pelo que eu pude apurar dentro os locais, né? E a gente tem, por exemplo, aí no Ceará, que você disse que é daí, um grande centro de trabalho com insuficiência cardíaca, que é no Hospital Messejana. A gente tem em Porto Alegre, a gente tem em São Paulo, a gente tem aqui no Rio, a gente tem, né, alguns centros de excelência, e nesses centros de excelência que fazem pesquisas, no momento não está sendo desenvolvido nenhuma pesquisa sobre letramento. Então, agora, a nível mundial, a gente tem um pouco, que me decepcionou hoje, porque hoje eu fiz uma busca muito simples aqui, né, tentando recuperar assuntos para conversar aqui com você, e eu fiz uma busca, por exemplo, na PubMed, e coloquei lá, né, health literacy e insuficiência cardíaca, que em inglês é heart failure. E apareceu 105 resultados de 2008 a 2022, que é um número bem baixo. Baixíssimo, exato. Mas depois eu vi e fiquei bem feliz, porque o ano passado, 2021, saiu uma revisão sistemática com uma meta-análise, ou seja, a quantidade de estudos ainda é baixo, mas estão sendo feitos alguns estudos de boa qualidade, né? Que deu, inclusive, né, proporcionou, além da revisão sistemática, fazer, né, uma meta-análise. Então, esse estudo, que foi publicado em junho de 2020, ele incluiu outros 15 estudos, sendo que 11 tinham alta qualidade metodológica, ou seja, né, isso também é importante, né, a gente desenvolver estudo sem uma qualidade metodológica existe muito e prejudica a construção da ciência. E aí, nessa revisão sistemática, mostrou uma média de 24% só dos pacientes apresentavam alfabetização em saúde inadequada, né? Bem menor do que, no caso aqui, o que a gente já estava apontando na nossa realidade. Mas o letramento inadequado ele foi associado a maior risco de mortalidade, a maior número de hospitalizações, a maior número de visitas à emergência, né? E mesmo estatisticamente, quando todas as medidas foram ajustadas, esse letramento inadequado permaneceu estatisticamente associado a esses quesitos que eu falei. E, para além disso, nessa revisão, foram vistos 4 estudos de intervenção, onde, de 4, 2 efetivamente melhoraram muito os resultados dos pacientes, né, sobre a alfabetização inadequada, a letramento inadequado. Então, assim, para os estudiosos, para as pessoas que desenvolveram a pesquisa, 24% já era uma prevalência alta de alfabetização em saúde inadequada, né, de letramento em saúde inadequado. E eu fico pensando, meu Deus, quando a gente realmente tiver noção da nossa, o que será alto, né? E mostrou isso que eu já estou discutindo com você. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo essa revisão sistemática e a meta-análise, foram 15 estudos, né? Então, a gente precisa aumentar isso aí num exponencial, né, gigantesco para essa informação se validar, né, com o maior número de pessoas possíveis. Mas um outro estudo que eu achei bem interessante também foi vendo associações entre autocuidado, depressão e letramento em saúde. E o que eles descobriram? Né? Esse é um estudo também foi publicado. O primeiro foi publicado no JACC. JACC é um jornal muito potente da área de cardiologia, né? Que é o Journal of American Cardiology College, um dos melhores do mundo.
E esse segundo agora foi numa revista que chama Heart and Lung, também uma revista altamente qualificada. E esse estudo avaliou 310 pacientes, né? E mostrou que a depressão, ela teve correlação negativa significativa com o letramento baixo em saúde. Ou seja, pessoas que tinham um letramento baixo em saúde tinham um nível de depressão mais alto. E pessoas que tinham também um autocuidado pior também tinham um letramento inadequado. Então, eu achei muito interessante essa questão da depressão, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. Falei assim, gente, mas né, a depressão é uma doença, o que ela vai ter a ver com letramento? E aí eu me coloquei, né, tentei fazer uma relação de empatia, porque eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão há mais de 20 anos e me trato até hoje, nunca parei meu tratamento. E realmente eu comecei a entender, falei, gente, se eu não entendesse perfeitamente como é que é o mecanismo da doença, né, mesmo nesses 20 anos que eu convivo com ela, o quanto que existe de tabu, né, o quanto que existe de fake news, né, que hoje é uma uma palavra da moda. Da moda sobre depressão, né? Talvez a minha depressão tivesse pior, porque se a maioria das pessoas chegam para você e falam que usar medicamento o tempo todo é loucura, né? Que depressão é uma coisa que dá e passa. Realmente, graças a Deus, muitas pessoas têm a depressão, tem cura, mas outras não, né? E os mecanismos de como se dá a resposta a nível cerebral, tudo isso foi muito importante para eu aderir ao meu tratamento. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Então, quer dizer, aí para mim começou a fazer todo sentido. Eu falei assim, realmente, então se esse cara ele tem um letramento baixo em saúde, a depressão ela tem muito disso, ela tem altos e baixos. Aí você tem um momento ruim, você se trata. Aí quando você dá uma melhoradinha, você larga o tratamento. Por não entender como se dá esse tratamento, como se dá o mecanismo da doença no seu organismo. Eu falei, cara, tem tudo a ver. E aí eu fiquei bem impactada com isso. Mas voltando para que a gente pergunta lá no início, né, os estudos ainda são baixos. Os temas mais que eu vejo mais presentes são a avaliação mesmo do letramento nesses pacientes. Ainda é necessário, esse estudo que a minha aluna vai fazer é uma avaliação, a gente vai usar aí o HLS, né, e provavelmente o TOEFL. Existem também estudos mostrando a avaliação de conteúdos disponíveis na internet, eu já disse isso aqui em algum outro momento, então mostrando quanto que esses conteúdos eles estão aí, teve um estudo, por exemplo, que eu lembro que tinham 40 e tantos sites trazendo informações sobre insuficiência cardíaca. Destes 44, acho que só 2 tinham informações que realmente eram entendidas por todos os pacientes. Olha que loucura. É, muito baixo isso aí. Muito baixo. Então, existe essa associação também de mortalidade e letramento, né? O pessoal da cardiologia gosta muito de trabalhar com de mortalidade. Mas eu também achei interessante que existem estudos também mostrando essa questão da função cognitiva. Na verdade, ele mostra que não é o letramento que leva à morte, e sim o letramento quando ele está associado com um baixo desempenho cognitivo, entendeu? Uhum. Para além disso, também eu vi alguns estudos que falam sobre a questão do suporte social, redes de apoio, cuidadores, né? O quanto que é importante o letramento no permeio de toda a ação de saúde, envolvendo todos os atores envolvidos, né? Então, Isso, porque inclusive pelo que você falou, quer dizer, pelos dados que você está apresentando, é uma variável tão importante que mesmo quando ela está pouco presente, você tira fatores de confusão, você trata e ela ainda é fortemente associada com alguns desfechos ruins, né? Quanto pior o letramento, pior o desfecho, né? De vários deles, pelo que você citou aí, né? Então, quer dizer, é realmente muito interessante e é uma pena que tenha poucas pesquisas nessa área ainda, porque essa área é uma área de grande demanda pelo paciente, né? Porque é uma área mais complicada também, de insuficiência cardíaca em termos de tratamento, em termos da própria adesão, como você falou, a polifarmácia,
o medo que as pessoas têm, né, de a coisa avançar para um desfecho pior, não é? Que Uhum. bom que a tua aluna está cobrindo um pouco essa lacuna aí com esse desenvolvimento do estudo, não é não? Isso, e eu espero que outras pessoas tenham interesse, né, porque eu sempre brinco, eu cheguei numa fase da minha vida hoje, né, que eu estou nessa posição de orientador. Então, assim, eu quero desenvolver, participar de muitas pesquisas, mas eu também não dou conta, eu mesma, de fazer tudo, né. Então tem que ter mais pessoas interessadas, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo realmente despertem para o quanto é importante a pesquisa nessa área, né, para mostrar os caminhos necessários para a gente diminuir esse letramento inadequado, né, no nosso país. Exatamente, exatamente. Liana, e pensando assim no paciente, você acha que o letramento em saúde, a gente falou até agora dele, né? Você Uhum. acha que o letramento em saúde é importante apenas para eles? Então, isso aí é uma boa pergunta, sabe, Aline? Eu hoje em dia tenho assim uma vontade muito grande de estar estudando o letramento em saúde nos profissionais de saúde. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é que né, a gente acredita que um profissional de saúde que cursou um curso superior, que tem uma faculdade, que tem uma formação, ele não vai ter um baixo letramento, ok? Mas o letramento não é só sobre o que eu sei, né? Mas também como eu passo essa informação para frente, como que eu transformo, né, o ambiente que eu trabalho e contribuo diretamente com a melhoria, no caso da saúde, dos pacientes aí com condições crônicas, agudas, enfim, infecciosas. Então, o letramento de saúde ele é muito importante, né, da gente entender, sim, qual como abordar, mas esses profissionais, eles hoje precisam estar atentos para isso, aceitarem que esse é um outro ponto também, eu vejo isso muito no dia a dia. Eu falo assim, olha, o paciente não entendeu determinada orientação que você deu. Não, entendeu sim. Eu falei assim, não entendeu, porque ele chegou para mim, eu pedi ele para replicar, e ele não soube me explicar. Não, mas não é possível. Eu expliquei, né, de uma forma tão, vamos dizer, didática. Como é que ele não compreendeu? Então, assim, existe essa resistência também do outro de achar, de não atestar a ineficácia dele, entendeu? E estar desempenhando o seu trabalho da melhor maneira. Então, existe uma negação muito grande, eu acho, ainda pelos profissionais de saúde, de estarem aprendendo, né, mais sobre o tema. E assim, digo para vocês que o tema ainda é muito desconhecido. Outro dia eu estava numa roda de amigos, quando eu soltei esse nome letramento de saúde, as pessoas abriram um leque. Como assim? Existe isso? Então, a pessoa, ela não é letrada em saúde? Então, assim, muita gente da área da saúde não sabe, não pensa sobre isso e consegue, continua aí perpetuando, né, uma prática onde esse paciente está distante e não próximo, né, para construir junto a sua saúde. Isso. Reconhecer, inclusive, né, Liana, a própria deficiência, é muito difícil a gente fazer uma autocrítica do comportamento educativo que a gente teve, né? Quando eles falam em letramento em saúde organizacional, eles destacam muito isso. Não é para pensar só no grupo que é atendido, tem que pensar em quem atende, porque se não houver uma sincronia, não vai funcionar, né? Você tem profissionais que não são letrados em saúde nem para si mesmos, né? Eu Exato. vejo o meu marido, por exemplo, que é médico, ele toma 4 medicamentos pela manhã e outros 3 medicamentos à noite. Ele faz a maior salada desse negócio. Outro dia eu olhei, estava o comprimido na mesa, ele foi embora e não bebeu o comprimido, não tomou o comprimido. Sim. O comprimido ficou lá. Ele tirou os 4, tomou 3 e deixou um. O outro dia ele pegou um que era para tomar de noite e tomou de manhã. Uhum. Entendeu? E assim, e você ainda enquanto mensageiro, porque normalmente
quem é criticado é o que traz a notícia, né? Sim. Então, quando eu começo a dizer, olha, o que, é que você fez, ele fica com raiva de mim, em vez de ficar com raiva de si mesmo, Sim, porque cometeu o desatino, entendeu? exatamente, é isso aí, é isso mesmo, Helena, é isso mesmo. É bem complicado, né? Tanto é que existe aquela teoria, né, na segurança do paciente, né? A gente tem a teoria do erro humano, que que explica muito isso, né? O quanto que é difícil para o ser humano ele aceitar o erro dele, por quê? Porque aceitar o erro dele remete a ele repreensão, remete a ele, né, vamos dizer assim, uma coisa ruim, é que ele vai ser chamado a atenção, né? E, na verdade, a gente também tem que desconstruir isso, né? Tanta coisa que a gente precisa construir, desconstruir, mas eu hoje vejo que dentro do processo de comunicação, é, esse paciente, esse profissional de saúde, começar a ver que o seu erro é um erro e que pode ser, né, trabalhado e, consequentemente, modificado. Não, esse erro não vai ser punido, mas essa perspectiva punitiva ainda é muito forte, né, na sociedade como um todo. E aí a admissão do erro não é fácil. Nossa tendência é culpar o alguém, né? A gente quer culpar alguém, quer dizer, não é você que fez um trabalho que poderia ser melhor, é alguém que não propiciou que você fizesse, né? Isso. E aí começa, né? E exatamente nessa linha de raciocínio tua, Liana, vou para a minha outra pergunta. Uhum. Na sua opinião, quais são os principais desafios para o aprendizado sobre letramento em saúde para os profissionais de saúde? Então, eu acho que, para mim, o principal é trazer, destacar a importância dessa temática na academia. Nós precisamos começar a em saúde na graduação, sabe? Os alunos que estão se formando aí, os novos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles saem da graduação sem saber o que é letramento em saúde. Então, esse já é um problema, assim, putz, enorme. Mas, para além disso, a grande questão também é como a gente conectar, né? Como é que a gente. Adaptar a realidade, fazer com que a gente ensine, né? Transfira esse conhecimento de uma forma fácil. Eu acho que os processos educacionais hoje estão vivendo uma transformação de uma forma geral. A gente tinha antes aquele modelo GIS, né? GIS e quadro, professor falando e o aluno ouvindo, e hoje em dia a gente está iniciando aí, de uns tempos para cá, a questão das metodologias ativas. Então, assim, o despertar, né, desse profissional para que ele tenha interesse, para que ele dê valor, né? Isso também é complicado, até pelo número ainda pequeno de estudos que a gente tem, né? Hoje também eu, por acaso, fiz uma pesquisa fazendo lá, né, Health Literacy e profissionais de saúde, né, em Health Personal, e eu encontrei 762 resultados nos últimos anos. Então, a gente está falando aí de 700 estudos, né? Eu brinco com os meus alunos que, quando eu entrei no mestrado, um professor falou para mim que eram publicados diariamente 17 mil artigos científicos. Eu falei, oi? Então, você Quem é que acompanha isso? né? Então, assim, se num dia publica 17 mil, e aí eu fiz uma busca aqui e ainda estamos pesquisando, só temos 700, cento e poucos, né? A gente precisa acelerar esse processo de pesquisa, porque hoje o mundo está muito nesse processo de medicina, de saúde, baseado em evidência. Então, se você não tem a evidência ali, você não consegue ter o apoio institucional, né? Organizacional e também da pessoa em si, o profissional de saúde, para ele se despertar para esse tema. Além disso, acho que é oferecer maneiras adicionais, né, de como sustentar uma mudança de prática. Eu, por exemplo, se eu for fazer uma consulta bem feita, minha consulta de enfermagem, minimamente, é uns 40 minutos, né? Isso de um paciente que está voltando, que eu já vejo, que eu já acompanho. Se eu for fazer uma consulta de primeira vez, eu vou levar
sei lá, 1h30, e eu não tenho profissional suficiente para isso, né? Então eu deixo muitas vezes de atender porque não tem outra enfermeira trabalhando comigo, né? Porque as pessoas não conseguem perceber que o conhecimento empodera tanto que vai diminuir custo em saúde. Então, aí eu acho que ainda falta estudos também avaliando essa questão de custos. Isso é algo que impacta muito, sabe? Então, Uhum. assim, se a gente estiver dizendo lá que se o letramento em saúde for melhor, diminui tantos milhões de reais, aí talvez, né, alguém fala, não, opa, estamos economizando dinheiro, então vamos ver, isso aí deve ser importante mesmo. Então a gente são muitos os desafios, não, e os principais eu acho que é esse, a gente aumentar o número de pesquisas, para aumentar o nível de evidência, transmitir de uma forma mais adequada para os nossos pares, nós que já temos algum conhecimento sobre o assunto, a definição, as implicações que um baixo letramento em saúde pode provocar, entendeu? E para poder gerar um estímulo e essas metodologias ativas que hoje aí é o cerne da educação serem mais efetivas, porque a metodologia ativa ela precisa do interesse, precisa ser despertado esse interesse lá no estudante para que ele também, né, por ele próprio, consiga alcançar seu próprio conhecimento. E uma coisa também que eu acho muito interessante é que nos eventos, por exemplo, da nossa área, não sei se você é enfermeira, estou aqui. Eu sou nutricionista, mas eu tô quase enfermeira por afinidade, que a maior parte das pesquisadoras que trabalham comigo no momento são enfermeiras. Então, é, nos encontros de enfermagem em geral, os congressos gerais, né? Os grandes congressos, eu vejo essa ainda muito de lado, muito pequenininho. A gente precisa estimular também conselhos de classe, né? Outras entidades também, para além da academia, da importância disso. Porque a pesquisa ela é feita na academia, mas ela emerge da prática, né? Uhum. Então, aquele cara que vai ao congresso é o cara que, de repente, ele vai lá, olha, pô, esse negócio de letramento de saúde, pô, interessante e tal. Aí ele chega lá no trabalho dele, faz uma associação, e fala, nossa, gente, o negócio aqui parece que é ruim mesmo. Conheço alguém, será que alguém não anima fazer uma pesquisa nisso para a gente ver o quanto que isso impacta no nosso cuidado? E dali aquilo vai reverberando. Essas pessoas vão vir para fazer mestrado, doutorado, vão estar na própria graduação, vão fazer seus TCCs e com isso aumentar aí a produção do conhecimento, Aumentar as fileiras, né? as fileiras. E olha só, que você falou aí que, em relação a profissional e letramento, foi 700 e poucos artigos, e ainda a gente tem que lembrar que tem um outro agravante aí, né? Eles são concentrados em determinados países, né? São poucos países produzindo mais. Então, quando você olha em termos mundiais, a coisa é mais defasada ainda, né? Exato. Eu não vi isso, mas eu acredito que desses 700 aí, eu estou chutando um número agora, né? Mas 60, 70% tenham sido desenvolvidos em países desenvolvidos, né? Ou É, seja, Estados sim. Unidos, Europa, Austrália, enfim, nações onde existe uma preocupação maior aí de envolvimento do povo para com a sociedade para, de fato, a democracia acontecer, né? Então, e saber de si, saber cuidar da sua saúde, impacta em governo, impacta em política, né? É isso que eu ia dizer. Países onde o letramento já está dentro da política, aí você vê melhor produção, né? Isso, perfeito, você falou bem. É. Eu vejo assim, uma aluna minha fez uma revisão de escopo sobre letramento alimentar, sabe? Uhum. E ela foi tentar ver a produção científica segundo a renda do país. E aí o que a gente viu é assim, aquela história, né? Você tem Estados Unidos, você tem Canadá, você tem Austrália, e aí a coisa vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Portugal também está com bastante produção mais recente, mas aí vai diminuindo, diminuindo, e quando chega no Brasil,
nós ainda estamos muito defasados, embora, é como você estava falando no início, está tendo mais, está aumentando, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão indo atrás, mas assim, a gente tem que mirar longe mesmo, para poder crescer. Se a gente ficar confortável, achando que nós estamos melhorando muito, a gente não melhora mais, né? Verdade, verdade. Bom, vamos botar você na saia justa agora com a última pergunta? Vamos lá. Você, como é que você poderia contribuir para a disseminação desse conhecimento no nosso país? Então, hoje, me vendo como uma professora universitária, orientadora de mestrado e doutorado, eu vejo a minha contribuição muito, né, na educação dos próprios profissionais de saúde que estão em formação, né? Mas eu tenho esse meu lado assistencial também, né? Eu saí da prática assistencial totalmente, totalmente não, saí, né, vim para a docência tem 6 anos. Até então, lá, eu era totalmente assistencial. E eu não consegui largar a assistência, assim, uma vez por semana eu faço ambulatório, né, toda manhã de quarta-feira. Então, assim, eu tento, naquele meu micromundo também, tá no meu dia a dia passando para os pacientes, mostrando para eles o quanto é importante, né, tentando fazer com que essas famílias, né, essas redes de apoio também entendam, que se conhecer, conhecer sobre a sua saúde, entender tratamentos, entender medidas de prevenção, isso é muito importante para gerar qualidade de vida, né? Que é talvez o desfecho principal aí que as pessoas queiram, né? Viver e viver bem, porque eu sempre me pergunto, né? Será que viver mal vale a pena? Não sei, né? O quanto realmente essa vontade de viver, eu tenho essa vontade de fazer diferença no meu dia a dia, no mundo, se eu não tiver, né, uma boa saúde e tudo. Então, essa atual aluna minha que vai fazer esse estudo, ela ingressou no mestrado com uma outra proposta de estudo, também para pacientes com insuficiência cardíaca, e eu já seduzi ela de cara para fazer o letramento, ela está apaixonada. Ainda bem que esse povo que a gente joga, porque eles entram com uma intenção e a gente joga eles para o letramento, né? Ainda bem que pelo menos eles se apaixonam também, né? Não é? E aí existe também essa questão, né? Como é que eu posso contribuir pelo poder da sedução? Mas é isso, e tentar, no caso, né, alimentar essa rede aí de desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento da prática e principalmente contribuir na formação dos alunos de graduação, né? Para o despertar da importância da temática no campo da saúde. Na verdade, Liana, você já está contribuindo, então. Você não pode contribuir, você já contribui, né? Ah, Você obrigada. pode contribuir mais, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem que estar com o olho lá na frente, mas já está contribuindo bastante. Só o fato de você virar uma sedutora, não é? E tá trazendo o pessoal para dentro já é muito bom, principalmente nessa tua área, né? Porque essa tua área eu acho uma área difícil de trabalhar. Não sei se é porque eu nunca tive coragem de entrar nela, porque eu acho ela complexa. E Sim, aí, quando você bota letramento dentro disso, tem tudo a ver, já que ela é tão complexa do indivíduo entender o que ele tem, né? sim, Entender a repercussão e aceitar o que ele tem, não é? Então, é interessantíssimo que haja mais produção nessa linha temática do letramento, especificamente com esta doença, né? sim. E é isso, eu fico muito feliz de estar com vocês hoje, de poder estar, quem sabe, seduzindo alguns ouvintes aqui a estudar letramento nessa minha área também, que não é minha, né, é nossa, é da população. Sim, para fechar aqui nossa conversa, a insuficiência cardíaca, ela é a primeira causa de mortalidade por doenças cardíacas no mundo, não só no Brasil. Ela corresponde a 1/3 de todas as hospitalizações por doenças cardiovasculares no mundo. Com o envelhecimento humano, a gente tem uma estimativa aí de acometimento da população. Hoje, gira em torno de 1 a 2% da população tem insuficiência cardíaca.
isso nos próximos 50 anos pode aumentar e para 5%, 6%, que vai ser gente pra caramba, né? Gente Uhum. pensar, né? 1 bilhão, 6% já é, sei lá, né? Já estou até ruim de conta, mas 60 milhões. Então, você imagina a especificidade disso. E a gente sempre tem que pensar que a doença ela não impacta só o indivíduo, né? Ela Isso, impacta toda a rede, toda a família, toda uma estrutura social. Então, é isso. isso. Beleza, beleza, é isso mesmo. E tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você ainda gostaria de acrescentar, Liana? Eu estou satisfeita, acho que a conversa foi boa. Aquilo que eu falei lá no início, eu gosto muito de falar, mas de certa forma acho que a gente conseguiu nesse tempo falar bastante sobre o tema, trazer aí alguns pontos, né, que podem despertar aí nos ouvintes maior interesse em ter conhecimento, né, e principalmente despertar para a importância, né, de o quanto isso é importante para minha prática profissional, para eu ser um bom profissional, para eu manter o meu compromisso na prática da profissão, né, e entregar o melhor que eu posso, né? E, consequentemente, cuidar aí, no caso da enfermagem, que a gente gosta muito da palavra cuidar, né? Cuidar do ser humano, cuidar bem para que ele tenha uma boa vida e viva em plenitude. Isso. E, logicamente, eu espero que eu tenha exercido um pouquinho da minha atividade sedutora e eu faça você ouvir esse podcast, pelo menos. Pelo menos o teu, né, Liana? Não, pode deixar que Esse episódio aqui você tem que pelo menos sentar e ouvir. você sabe que, como eu te disse, meu marido é um grande, né, um grande apaixonado por podcasts de uma forma geral. E ele é médico também, só que ele gosta sobre games, os podcasts nerd, coisa de mundo de gibi, né? Nem tanto da área de trabalho dele, não. E eu vou botar ele para ouvir esse podcast, porque outro dia iniciei essa discussão aqui em casa sobre letramento de saúde, cara, e ele discorda totalmente de mim em vários aspectos. Então ele não vai ter que ouvir só o meu, né? Ele vai ouvir o meu, mas ele tem que ouvir outros também para ele começar a despertar aí o quanto que é importante, né? Essa questão do letramento de saúde, já que ele é um profissional de saúde. E que bom que ele gosta de podcast, porque daí ele vai pegar alguns episódios nossos e ele pode até gostar. Começa você mostrando para ele alguns mais assim intermediários, aí depois Isso. você chega nos mais complexos. O teu é um dos complexos. Mas se bem que eu acho que ele vai ler vai escutar no começo, porque é da mulher dele, né? Pois é, e não sei se o seu marido é assim, né? Mas os maridos, os amigos, eles leem já no sentido da crítica. Olha, você pode melhorar isso, né? Você não falou tão bem assim, 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 você podia ter dito isso e aquilo. Ah, isso é normal, né? Pegou família, você às vezes está preocupado numa coisa, a pessoa está olhando se a vírgula entrou no lugar certo, né? É Se a verdade. risada entrou no lugar certo. Isso, Mas é isso aí, críticas são sempre construtivas, né? verdade. Então, Liana, mais uma vez, muito obrigada por ter concordado em estar com a gente aqui hoje, tá? Você contribuiu bastante. Essa nossa temporada é uma temporada de vivências práticas, né, relacionadas ao letramento. Nós estamos aí no 16º episódio dessa segunda temporada, que é sobre isso. É a primeira vez que alguém vem falar na área do nosso coração, não é? Então, eu acho que foi muito importante e acho que vai despertar várias reflexões dos nossos ouvintes, que na verdade é isso que a gente quer, né? Sim. E ouvintes queridos, não se esqueçam, vou de novo me repetir, o Spotify está à disposição. Vocês, por favor, coloquem dúvidas, sugestões, experiências e, assim, se tiverem alguma pergunta para a doutora Liana, mais uma vez eu digo para vocês, a gente passa a pergunta para ela e responde se for uma pergunta simples no episódio subsequente e se for alguma coisa complexa, a gente traz a doutora Liana aqui de novo. Não é não, Liana? É isso. Isso é vontade, mas eu também estou à disposição para estar conversando por e-mail, enfim, por outros meios também, para poder estar contribuindo aí, se for necessário. Beleza, beleza. Muito satisfeita, muito contente, muito agradecida por você ter estado aqui. A gente agradece muito de novo.
E agradecemos também, meus queridos e minhas queridas ouvintes, agradecemos a audiência de vocês, que tem sido muito boa e crescente nesse último ano, então a gente agradece bastante e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.